legal que é antes da cidade, do estado, do país, do mundo, a gente tem que voltar para nós, né? Porque não adianta eu querer fazer alguma coisa lá fora se aqui dentro eu ainda não resolvi e não tenho convicção daquilo que eu quero fazer. Então, não adianta eu querer trazer para uma comunidade aquilo que para mim ainda não é verdade. Eu só consigo trazer para o externo aquilo que está no interno. Então, quando isso é verdade, para mim, eu consigo levar para as pessoas e as pessoas conseguem ver que aquilo é verdadeiro, né? Porque a gente, às vezes, a gente quer ajudar as pessoas, mas a gente não pergunta se as pessoas querem ajuda. A gente chega lá e eu fui muito assim. Hoje eu já me coloco no meu lugar, né? Eu descobri uma técnica, uma coisa para mim, eu já queria levar para todo mundo, já queria oferecer e as pessoas tinham que fazer e tal. E claro, a gente vai crescendo e a gente vai virando adulto, né? No adulto, e aí a gente percebe que não é assim. Eu ofereço ajuda se a pessoa me pedir ajuda. A Nunali, Silvana, nossa colega, está nessa... Eu não gosto da palavra batalha, palavra difícil, isso eu não uso no meu vocabulário, mas ela está aí nesse movimento conosco, né, há bastante tempo. Ela implementou as PICs em Arroio do Sal, ela estava na coordenação disso lá, então ela vai falar um pouco para nós agora sobre como foi isso e também muitos resultados que eles tiveram lá na saúde em Arroio do Sal, e vai trazer para nós esses dados e essa palestra, né, Silvana? Gratidão por ter aqui, viu? Gratidão pela iniciativa também. Pode falar, tá com a palavra. Bom dia, então, bom dia a todos, bom dia a todas. Eu sou Silvana Munari, então, venho lá do município de Arroio do Sal, né? Sou servidora pública do município de Arroio do Sal, atualmente licenciada, então hoje eu não estou na gestão, não estou coordenando esse projeto lá, mas estive lá fazendo isso acontecer, e foi isso que eu vim contar para vocês. Então, como a Andrea trouxe, né, como a Helena falou agora, as PICs, né, as práticas integrativas, toda vez que vocês veem um terapeuta defendendo isso, alguém defendendo isso, é porque passou por isso. E eu sou, a minha história é a mesma de todo mundo. Porque quando a gente faz o reiki, a gente, uau! Quando a gente faz uma constelação, meu Deus, como é que eu não vi isso antes? Agora já mudou tudo. Então comigo também foi assim, né? Eu comecei na psicologia, então, né, fui estudante de psicologia, bolsista do ProUni, e foi na psicologia que eu conheci o inconsciente. E descobri que a maioria das coisas que acontecem na nossa vida estão guardadas lá no nosso inconsciente, a gente nem entende, não conhece, não sabe, quando vê, vem. Então, na psicologia eu me apaixonei por isso e eu entendi que as coisas vão além, né? A maioria das coisas que acontecem na nossa vida tem uma razão, como a Andrea disse, mas são invisíveis e a gente não entende. E quando eu fui buscar para mim, né, já lá há 2 anos antes de me formar na psicologia, eu conheci as terapias. Aí eu conheci o reiki, constelação, barra de axis, e foi vindo tudo. E eu percebi assim, nossa, como eu evoluí, como me mudou, como foi rápido, como me transformou. E aí, né, como disse a Andrea também, a gente precisa ter aquele tempo sozinha com a gente para se escutar. E foi num desses momentos, sozinha comigo, que eu recebi a intuição. Eu estava licenciada da prefeitura, tinha um empreendimento próprio, não estava atuando, e eu recebi uma intuição. É hora de implantar as PICs em Arroio do Sal. E aí eu fiquei, sabe, vocês já receberam a intuição? E aí vocês falaram, hã? Eu? Sério? E aí começou a minha jornada, então, né? Na prefeitura de Arroio do Sal, eu sou concursada como técnica em contabilidade. Então, a minha primeira formação lá dos meus 17 anos foi na área contábil, esse é meu concurso lá. Então, não tinha conhecimento na prefeitura de recursos financeiros. Essa é a minha especialidade. E aí, eu voltei para a prefeitura, pedi para voltar na minha licença e falei, olha, eu quero ir para a saúde. Eu quero ir para a saúde e eu tenho um projeto para implantar lá. E aí, fui para uma reunião com o prefeito, fui para uma reunião com o secretário e falei, olha, eu volto, assumo meu concurso
vai ter que assumir toda a gestão de recursos da saúde. E daí eu falei, Deus, tá ficando pesada essa missão. Eu falei, então tá bom, vou lá. Isso era 2018. E aí eu comecei a fazer o trabalho e entender como que nós ia fazer para implantar as PICs. Porque eu tinha um projeto, uma vontade, uma visão, mas a gestão não tinha. Ela não sabia nem do que eu estava falando. Eu falei, se eu quero implantar reiki, constelação, o que o secretário, o que o prefeito falava, o que é isso? Eu falava assim, vai fazer bem para as pessoas. Como é que está o psiquiatra? Não está cheio de gente no psiquiatra? Não está. Então, vai dar uma aliviada na fila. Como é que está o psicólogo? Não tem um monte de gente na fila esperando? Sim. Então, vai dar uma aliviada na fila. Então, para implantar as PICs, primeiro de tudo, é a gente vender a visão. Porque a nossa visão, que é tão natural para a gente, hoje quando alguém me fala assim, eu semana passada baixei lá no posto 24 horas com uma dor de estômago muito forte. Eu fui lá, recebi remédio, tudo, voltei para casa. Nem o exame mostrou o que era. Eu já fui pensar assim, o que é? O que está por trás da minha dor de estômago? Já fui pesquisar e já fui curar a emoção que estava me gerando um problema no meu físico. Mas essa é a minha visão, não é a visão da maioria das pessoas. Então também não é a visão dos colegas da saúde, não é a visão da maioria dos médicos, nem da maioria da gestão. Então eu entrei e o primeiro passo para uma implantação é vender a visão, que é o que vocês vieram fazendo aqui, né? Vende a visão, mostra, quebra o paradigma da doença, mostra que não é só a medicação, que não é só o exame, que a gente precisa de algo a mais. Só que, depois que tu vende a visão, vem o outro porém. O recurso, dinheiro para pagar isso, né? E como disse a primeira colega que falou aqui, a Denise, a saúde pública, ela foi feita para prevenir a doença e promover a saúde. Então, quando eu entrei lá e comecei a entender dos recursos da saúde, das políticas públicas da saúde, eu descobri que todos os recursos da saúde a nível de atenção básica são para prevenir a doença e promover a saúde. Então, eles não são para remediar. Não fala que é para tratar. Fala que é para promover ou prevenir, que é para não dar o problema, né? E aí, o que acontece, gente? As PICs, as práticas integrativas e complementares do SUS, elas são uma política de prevenção de doença e promoção de saúde. Então, todos os recursos da saúde a nível de atenção básica, sejam os federais, sejam os estaduais, sejam os municipais, todos os recursos de saúde podem puxar e pagar as PICs. Então, todos os recursos podem fazer as PICs acontecer. Então, eu fui levando isso para a gestão. Existe aqui esse caminho para implantar as PICs. Qual recurso? Qualquer um desses aqui. E daí, claro, que é uma gestão de recursos da administração escolher o recurso que vai usar. Mas então, o que eu venho dizer para vocês? Que só dizer que não se faz as PICs por falta de dinheiro e de recurso não é uma justificativa verdadeira e plausível. É uma opção da gestão. Então, a Arroio do Sal precisou optar por pegar 100 mil reais daqui, que ia virar remédio e exame, e botar aqui nas PICs. E é para isso que serve a atenção básica. Então, quando a gente tem um município, todos os municípios têm atenção básica, mas poucos municípios têm as PICs. E se a gente tem municípios com atenção básica acontecendo sem as PICs, significa que tem uma falha ali na prevenção e na promoção. Por quê? Quando tu vai no psiquiatra, tu já está no tratamento. Quando tu vai no psicólogo, tu até vai para buscar uma prevenção e uma promoção, mas às vezes vai demorar. Então as PICs, elas precisam estar no SUS. Não é superficial
formada pela Helena em Barra de Axis, tem várias outras formações aí, para entender o que eu estava fazendo. Por quê? Então tá, vamos para a implantação. Como que foi a implantação em Arroio do Sal? Então, todos os recursos podem pagar, a gente destinou alguns recursos para isso, reprogramou o recurso. Muitas vezes os municípios têm recursos federais e estaduais acumulados, porque eles não têm gestão para botar a rodar, porque esses recursos vêm para prevenir saúde e promover doença. Então, eles não vêm para remédio. Mas, às vezes, o município precisa fazer isso, porque ele não está adotando a política de prevenção e promoção, né? Então, bem, Arroio do Sal, começamos. Como que a gente fez lá? As PICs, elas podem ser implantadas por capacitar os servidores da gestão, né? Fazer curso de formação para que aquele servidor atenda pelas terapias. Só que hoje, qual é o posto de saúde que tem pessoas sobrando? Funcionários sobrando, disposição para fazer isso? Não seria eficiente. Porque o que eu quero dizer para vocês é que as PICs dão certo. E eu tenho relatos e provas disso em Arroio do Sal. Só que para elas dar certo, elas têm que ser implantadas direito. Elas têm que ser implantadas com uma visão de quem quer ver dar certo. Por quê? Para a gente ver um projeto dar certo, quem aí fez faculdade já e viu pesquisa qualitativa, quantitativa, não precisa ter uns 10% da população sendo atendida por um tempo para a gente ver se dá certo. Aí por que algumas gestões dizem que não dá certo? Porque elas implantam uma terapia num SF para 10 mil pessoas. Como que vai dar certo? Vai levar anos para essa roda girar. Então, em Arroio do Sal, eu levei essa visão. Eu falei assim para o meu prefeito, o prefeito de Arroio do Sal, né? Prefeito, esse é o projeto. A gente vai contratar as terapeutas, a gente vai abrir uma licitação, a gente vai terceirizar essa contratação, porque quando a gente tem uma empresa terceirizada prestando serviço para a gente, é muito mais fácil, né? Eu tenho essa agenda, eu quero que cumpra esse horário, são tantos pacientes, e a empresa vai cumprir. O terapeuta vai ser remunerado, o município vai receber as terapias, os pacientes vão se beneficiar. Ok. Então eu falei assim, só que nós vamos implantar 5 terapias ao mesmo tempo. E nós vamos implantar em todos os SFs. Em Arroio do Sal a gente tem 5 SFs. E um pronto atendimento 24 horas. Então eu disse, nós vamos implantar 5 terapias, nós vamos abrir uma licitação, nós vamos contratar os terapeutas, a gente vai pagar por hora. E aí fiz toda essa parte burocrática acontecer. E aí, por que 5 terapias? Porque Arroio do Sal hoje tem 10 mil e poucos habitantes. E a gente implantou 5 terapias. E aí eu falei, em 2 anos seremos referência. Em 2 anos todo mundo vai saber que Arroio do Sal tem PICs e os nossos pacientes quase todos já vão ter passado pelas PICs. Porque o que adianta botar reiki, ou 1 ou 2 ou 3 terapias isoladas para atender um pedacinho da população? E aí outra visão, né? Lá em Arroio do Sal a gente implantou terapias individuais e terapias em grupo. Porque o grupo, quantos mais melhor, né? Dá para abranger muitas pessoas e o poder de terapia de um grupo é maravilhoso. Mas o individual também é necessário. Então lá no primeiro ano a gente implantou reiki, auriculoterapia, reflexologia, constelação, floral, reiki, constelação, floral, aurículo, reflexo. Deu 5? É. Aí depois, com o andar do projeto, o ano passado a gente implantou aromoterapia também. Teve mais uma prática, yoga entrou esse ano, o ano passado, meditação também entrou. E o projeto foi crescendo. Inclusive, da implantação desse projeto básico lá em 2019, em 2021, a gente criou uma ramificação desse projeto, onde a gente unia a psicologia e fazia um atendimento referenciado das mulheres vítimas de violência. Então, as mulheres vítimas de violência, elas passavam pela psicóloga, que era a referência delas, e a psicóloga encaminhava para a constelação primeiro. Porque a gente repete padrões, né? Se a gente não curar a ferida que nos leva para o homem agressor, a gente vai tirar
depois ela passava por hipnose, ela passava por floral, no final ela passava por reiki e reflexologia, ou auricular. Então ali a gente via a evolução da mulher. E realmente ela transcendeu um padrão. Porque senão a gente só fica fazendo assim, né? Tadinha, vítima, né? Tadinha, mas não ajuda ela a sair. Então assim, no primeiro ano, lá em 2019, com as 5 práticas implantadas, em 2 meses de projeto, a gente recebeu da população já o feedback. Ao ponto do prefeito estar lá na festa do pescador e as pessoas virem e dizer: prefeito, muito obrigado, tu implantou as PICs, prefeito, eu estava em depressão, eu ia me matar, mudou minha vida. E o prefeito, o secretário, todo mundo começou a ouvir falar das PICs. Mas por quê? Porque foi um projeto bem implantado. Uma casa para crescer, para a gente construir uma casa bem alta, precisa ter uma boa base, né? E qual foi a base? Além de implantar 5 terapias em todos os SFs para conseguir atender uma parte da população e ver a prova que o projeto dá certo, trabalhar com as agentes comunitárias, com as bases. Então, antes de implantar o projeto, as equipes foram sensibilizadas, as agentes comunitárias ficaram sabendo, todo mundo ficou sabendo. E por 15 dias, a gente não atendeu ninguém de fora, a gente atendeu só as pessoas da saúde. Então, todos os funcionários passaram por reiki, constelação, hipnose, tudo que tinha, os funcionários foram passando. Por quê? Porque é a agente comunitária que conhece a dona fulaninha que tem tal coisa, a dona ciclaninha que tem tal coisa. Então, elas sabem aonde ir. A gente não divulgou o projeto. A gente implantou ele assim, com essa visão, em todos os SFs, trabalhou com a nossa equipe, a agente comunitária, enfermeira, todo mundo. E quando a gente abriu o projeto para a comunidade, já tinha fila. Em 2 meses, a gente já tinha muita gente sendo atendida. E no começo, o projeto era uma incógnita. O meu secretário, o prefeito, todo mundo falava: Sil, vai devagar, vamos ver se dá certo. Vamos ver se dá certo. Eu aceitava humildemente essa dúvida deles, porque eu entendia. Mas eu tinha certeza que dava certo. Só que para dar certo tem que ser implantado bem e direito. A gente tem que querer mostrar que dá certo. E se a gente implantar de qualquer jeito, não vai dar certo. Porque não vai ter tempo e pessoas suficientes para a gente descobrir se dá certo. E nem toda terapia é para aqueles lugares. Então também tem muito isso. É um projeto vivo. Às vezes uma terapia dá certo aqui, não dá certo ali. Né? Então, o grande desafio da implantação das PICs, gente, é o como. É como implantar certo, com uma base sólida, o projeto crescer e poder dar certo, virar uma referência e ficar lá para a comunidade. E o grande desafio foi meu também, lá em Arroio do Sal, né? É sensibilizar a gestão, é fazer eles confiarem, é implantar e deixar o projeto crescer, plantar a semente e deixar brotar, né? Então, as PICs dão certo. Assim como eu implantei em Arroio do Sal, eu fui chamada para implantar em 3 cachoeiras também. Já fui chamada para levar o projeto para Santo Antônio da Patrulha também. Então, já estive aqui falando com a gestão de Capão, lá há alguns anos atrás. Já estive falando com a gestão de Xangri-Lá também. Então, essa é a minha bandeira, né? Hoje eu pratico isso na minha vida com os meus clientes e eu acredito que no SUS precisa estar para estar para todo mundo, né? Porque o SUS é para todo mundo. Então, as PICs dão certo. Elas só precisam ser bem implantadas, né? Com uma base sólida e com tempo para ver esse projeto crescer. Mas é uma semente que brota e a gente cuidar. Então, gratidão. Então, Silvana, é muito bom ouvir tu falar assim, esse engajamento e essa convicção toda, porque a gente sabe dos resultados, né? Dia a dia, mensal, assim. É muito legal.